Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Que bom ter vocês aqui hoje. Agradeço aí a Princesa pela abertura, agradeço a terapia pelo convite, ao Jamal por ter cedido esse espaço para a gente. E bom, antes de mais nada, vou me apresentar e falar qual que é o tema da nossa palestra aqui hoje. Eu sou o Rodrigo, sou neuropsicólogo, especialista em neuropsicologia, reconhecido pelo Conselho Regional de Psicologia, trabalho na PAI de Ponta Grossa, trabalho na PAI de Ipiranga, trabalho em 2 clínicas aqui da cidade e também atendo em Palmeira, certo? Hoje, o meu público que eu atendo são basicamente pessoas diagnosticadas, tanto crianças, quanto adolescentes, quanto adultos que possuem algum diagnóstico. Acredito que muitos desses diagnósticos vocês já conhecem: autismo, TDAH, deficiência intelectual, hidrocefalia, microcefalia, deficiência intelectual, síndrome de Down, síndrome de Rett, do chá. Todos esses são casos que eu atendo, certo? E muitas vezes tem pessoas que não têm somente um diagnóstico, que é síndrome de Down e autista, TDAH e paralisia cerebral, hidrocefalia e outro transtorno associado. Então, hoje a gente vai falar direcionado para esse público que tem diagnóstico, certo? Não sei cada caso aqui, acredito que tenham casos que eu falei, talvez tenham outros casos que eu não tenha falado, mas a gente vai falar direcionado para esses públicos, para os públicos de pessoas, crianças, adolescentes, adultos até, que possuem algum diagnóstico, tá bom? O tema da nossa palestra de hoje é Educação Emocional e Comportamental, abordagens essenciais para pais e educadores. Para começar a falar sobre esse tema, eu queria comentar com vocês sobre um livro muito interessante, que ele fala sobre plano de intervenção para estimulação, certo? E esse livro, ele aborda desde o nascimento até a fase adulta. Isso é muito importante da gente compreender. Por quê? Porque muitas vezes a gente escuta por aí pessoas falando: mas ele é tão pequenininho para ir para psicólogo, vou deixar crescer mais um pouco. Pode ser que ele se desenvolva, pode ser que o diagnóstico esteja errado, pode ser que ele não precise tomar medicação com essa idade, faz mal. Fazer atendimento, mas ele gosta tanto de dormir de manhã, e ele vai ter que acordar cedo. Hoje está frio, não vou odiar ele. Hoje está chovendo, coisas desse tipo, sabe? E por que é importante a gente pensar na estimulação desde o início, desde o nascimento até a fase adulta, até a velhice, inclusive? Por quê? Cada dia é importante. Gente, eu atendo desde crianças pequenas que não falam, que não andam, que estão ali começando a descobrir o movimento do próprio corpo, começando a descobrir as cores, até pessoas que já são mais de idade. E o quanto que a gente vê diferença daquela pessoa diagnosticada, que teve tratamento desde cedinho, e aquela pessoa que descobriu o diagnóstico com 15 anos, com 20 anos, com 38 anos. Dá muita diferença, gente, dá muita diferença, tá? E esse é um processo que, ainda que você não tenha descoberto lá com 2 anos, 1 ano, mas o quanto antes você descobrir, você correr atrás, você vai ter melhoras, você vai ter mais resultado. Porque o desenvolvimento humano, ele acontece do seguinte modo: a gente nasce e vai crescendo, e nesse crescimento a gente vai desenvolvendo o motor, que é de pegar,
que é de andar. A gente desenvolve o raciocínio de, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu apertar forte, vai estourar. Se eu apertar fraco, eu não vou conseguir erguer. A gente desenvolve as competências emocionais. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo essa dor no peito? É tristeza. Por que eu estou assim? É medo. Por que eu estou bravo? É a raiva. E tudo isso a gente explora através dos atendimentos. Seja de psicologia, seja de físio, seja de terapia ocupacional, seja de fono, a fala, a parte da comunicação verbal, comunicação alternativa. Tudo isso a gente trabalha através dos atendimentos. E aquela criança que está lá desde o início nos atendimentos, ela vai crescendo e ela vai aprendendo, ela vai crescendo e ela vai melhorando. E aí, quando ela chega na fase adulta, ela não vai perder o diagnóstico, mas ela vai ter muito mais independência para o dia a dia dela. Vai ser aquela pessoa que tem o diagnóstico, mas que pode ir no mercado sozinha e vai fazer as suas compras, que pega o ônibus, aquela pessoa que consegue lavar os pratos, que consegue tomar banho, que consegue trabalhar em algum lugar. Eu trabalho na PAI, gente. Na PAI tem uma coisa muito maravilhosa que se chama mercado de trabalho. Os alunos da PAI, eles vão crescendo e eles têm essa oportunidade de estar inserido no trabalho, seja no trabalho externo, seja no trabalho protegido. Mas por que eles conseguem fazer isso? Porque antes de chegar nisso, teve um trabalho forte em cima de vamos aprender isso, vamos treinar isso, vamos desenvolver essa habilidade. E aí a gente vê o resultado lá na frente. E a gente sabe que aquele resultado lá é uma vitória para ele, primeiramente, mas é uma vitória para todos nós que estamos atendendo. Para os pais que se dedicaram, que observam o atendimento, que foram no médico mesmo com todos os gastos que tem, e sim, é gasto e grande com médico, com medicação, com terapia. Gente, mas é um dinheiro que você está ganhando tempo aí. Você está usando o teu dinheiro para mais tarde você conseguir ver o teu filho bem, para conseguir ver ele independente, fazendo as coisas dele. E isso aí não tem dinheiro que paga. A gente entende que não é fácil, tantas famílias não conseguem arcar aí com o tratamento adequado, medicamentoso, de terapia, o ônibus, o Uber, tudo. A gente sabe que não é fácil, mas é um tempo que você está ganhando. E cada vez que você vai, cada vez que você continua indo, é um tempo que você está ganhando para lá na frente. Aquela criança, que hoje é uma criança, ser um adulto independente. Um adulto que consegue fazer as coisas no dia a dia, certo? Então, a gente precisa primeiro entender isso. Começa lá atrás. O que acontece muito? Lá atrás é deixado, é criança tem só que brincar, deixa ele fazer o que ele quiser. Né? A gente ouve muito isso, coitadinho, ele tem esse diagnóstico, ele tem isso, não posso ficar implicando com ele, não posso forçar ele a fazer uma coisa que ele não quer. E aí entra uma coisa é forçar, isso não pode realmente, mas outra coisa é incentivar e estimular, dar aquele empurrãozinho que não é um empurrão que derruba, é um empurrão que vamos caminhar, vamos para frente. E é isso que é importantíssimo da gente fazer o quanto antes, porque quanto antes a gente vai ver mais melhor futuramente. E é isso que todos nós queremos. A gente não pode perder tempo. Cada tempo é importante, cada atendimento é importante. Um atendimento só não resolve. Tem que ser 1, 2, 3, 4, e daí depois do 4 o 5, e o 10, e o 20º, que a gente dê um avanço. É assim que acontece, é um trabalho de formiguinha. A gente começa aqui e quando vê lá na frente, a gente vê os avanços que a gente teve. Então, a estimulação começa lá atrás. E não é só quando criança também.
Porque às vezes tem alguns pais que acham que não, agora ele já é adolescente, agora ele já é adulto, pronto, acabou. Já fiz minha parte na infância, agora ele é adulto, agora ele se vira. Não, tem que continuar. Porque se a gente não continua, a gente vai perdendo todo aquele avanço que a gente ganhou. Principalmente na fase adulta e na velhice. Porque aí o cognitivo vai decaindo, o motor vai decaindo, e se não tem a estimulação, o que acontece? Vai perdendo essa habilidade, tanto de pensar quanto de fazer as coisas, da parte motora, certo? Nesse meio, a gente precisa pensar também em ajudar a ter mais autonomia. E a palavra é essa, é autonomia, é independência. Além de psicólogo, eu estou terminando no ano que vem o curso de terapia ocupacional. Quantos aqui já ouviram falar de terapia ocupacional? Levanta a mão. Quantos aqui fazem, ou o filho faz, alguém faz atendimento de terapia ocupacional? Tem menos gente, né? A terapia ocupacional hoje é uma coisa muito difícil de se encontrar, porque tem poucos profissionais, é uma demanda muito grande, porque todo mundo precisa de terapia ocupacional, quase todo mundo, principalmente quem tem diagnóstico, e pouquíssimos profissionais. E o que um terapeuta ocupacional faz? Ele basicamente vai trabalhar no sentido da independência da pessoa, certo? Não que os outros profissionais também não trabalhem, todo mundo trabalha com a independência, cada um da sua forma. A fono trabalha na independência no sentido de conseguir se comunicar, da fala, da escrita, da deglutição. A físio vai trabalhar na parte da independência motora, de conseguir realizar os movimentos com os membros inferiores, com os membros superiores, vai trabalhar na questão da postura, toda essa parte da independência do corpo, do motor. E o terapeuta ocupacional, a psicologia vai trabalhar na parte do bem-estar de emoções, vai trabalhar no comportamento, tudo isso para que a criança tenha mais independência. E o terapeuta ocupacional, o TO, vai trabalhar no sentido mais prático da coisa. E tipo, tenho um problema nessa mão, não consigo usar ela, só uso uma das minhas duas mãos. Como é que eu vou abrir essa garrafa com uma mão só? O TO vai auxiliar nisso. Ele vai desenvolver ferramentas, ele vai fazer o treino de habilidades, para que a pessoa consiga fazer mesmo com as dificuldades que ela tem. E aí, isso é um exemplo muito básico, mas quantas crianças com diagnóstico hoje em dia não se limpam, não sentam no vaso, não comem sozinho, ou até comem, mas não sabem cortar o alimento, não conseguem pegar o ônibus, não conseguem dar troco no dinheiro. Às vezes pega duas notas de R$10 e acha que tem R$2. E daí dá a nota, ó, é R$2, então tá, ó, 2. Sendo que está dando 20. Ele não sabe, que pode ser enganado por aí. Então, hoje a terapia ocupacional é essencial. É uma pena que a gente não tenha tantos profissionais, nem tantos espaços disponíveis para que tenha esse trabalho. E esse trabalho tem no particular, mas claro, o valor é alto, é bem alto. Para vocês terem ideia, uma consulta de uns 40 minutos está em torno de uns R$400. E, como eu disse, uma consulta só não resolve. Então, teria que ter uma frequência ali, às vezes 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, o quanto de dinheiro que é necessário para atuar nesse sentido. Mas, claro que o terapeuta ocupacional é o profissional direcionado para isso. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer a nossa parte para dar independência para aquela criança. Talvez a gente não tenha todos os métodos, todas as técnicas, todo o conhecimento que o TO tem. Mas a gente pode sim trabalhar no sentido de, vamos lá, vamos tentar comer sozinho aqui, vou te ajudar. Mas sempre
dando aquele empurrãozinho para ir para frente. Não aquele, deixa que eu faço por você. Não, deixa, não pega nisso, eu faço. Não, ó, você não sabe, eu que sei, eu que faço. Não, porque isso é prejudicial. A gente tem que criar as crianças pensando que elas vão crescer e não demora muito. Sempre lembrando disso. Porque tem muitos pais que criam com todo o amor, com todo o cuidado, mas não dão para ela a oportunidade dela se desenvolver. Querem estar aqui, ó, junto. E aí, quando esse pai não conseguir estar junto, como é que ela vai tomar banho? Como é que ela vai se alimentar? Como é que ela vai fazer amizades? Como é que ela vai para a escola? A gente precisa pensar nisso. E tipo, tá, ele tem a dificuldade dele. Ele não consegue fazer as coisas que nem eu, que sou adulto, já formado, sem diagnóstico, consigo. Mas ele consegue fazer algo. E a gente tem que trabalhar nesse sentido, de que ele consiga fazer algo, e esse algo seja algo e mais alguma coisa, e mais alguma coisa, até que ele consiga ter uma vida mais independente, uma vida mais própria. Não algo que depende do pai, que depende do cuidador, que depende da professora. Não, a gente tem que buscar essa autonomia, certo? Nisso é importante a gente preparar eles tanto para coisas do dia a dia, quanto para coisas que possam vir a acontecer. Por exemplo, atravessar uma rua. Não é só falar atravessa, tem que ser na hora, tem que olhar para cá e tem que olhar para lá. Tem que ver se o sinal está fechado, tem que ver se é a faixa de pedestre, tem que ver se dá tempo. Ensinar coisas não só para que ele faça, mas que também evitem problemas para ele. E aí eu lembro de um tema muito delicado, muito difícil de tratar, e falo para vocês que é muito difícil de tratar porque toda semana eu respondo 2, 3 ministérios públicos sobre esse tema, que é do abuso. O abuso acontece, gente. Infelizmente acontece mais próximo do que vocês imaginam. E a gente que é profissional, a gente passa por esses casos e a justiça vem e fala para a gente, tá, essa criança está nessa situação de vulnerabilidade, sofreu uma violência, sofreu um abuso, sofreu, e agora a gente precisa de uma intervenção, agora a gente precisa de um parecer, agora a gente precisa fazer algo porque essa criança está em sofrimento ou já passou por momentos ruins. E para que não chegue nessa situação, a gente tem que agir antes. Por isso que a gente está aqui, para entender o que é possível fazer para evitar. Tem muita coisa que é inevitável. Por exemplo, um atropelamento. Você não sabe. A gente vê aí na cidade, meu Deus do céu, é carro voando para lá, a gente atravessando, eu fico ali mais pela região de Jardim Carvalho, gente, aquela monteira lotada, primeiro passava ultimamente. É na ciclofaixa, a gente atropelada, é gente pulando a rua lá perto do Cozeto, né? Certas coisas não tem como a gente evitar, porque tem gente que bebe e dirige e vai fazer coisa errada. Tem gente que é desateu que vai fazer coisa errada, mas o nosso a gente pode fazer. A nossa parte a gente pode fazer de ter atenção e evitar coisas que são arriscadas, e ver que o sinal fechou, a gente não vai acelerar mais, a gente vai segurar. Então, essas coisas também a gente pode fazer com relação aos abusos, do tipo, ensinar para a criança desde pequena o que é adequado e o que não é. Ficar abraçando todo mundo o dia inteiro é adequado? Não. Ah, mas ela é carinhosa, mas ela é um amor. Deixa ela ficar abraçando todo mundo. E depois? O teu abraço pode não ser maldoso, mas você me dá a garantia que todo mundo que vai abraçar ela não vai ser maldoso? Você me dá a garantia que se ela ficar sozinha na sala com alguém e ela abraçar, não vai acontecer nada?
Não. Então, por isso a gente tem que cuidar. Por isso que a gente tem que ensinar, olha, o abraço serve para isso. Se alguém quiser vir de abraço com outra intenção, não pode, não é legal. Será que pode entrar em qualquer carro? Não. O carro que pode entrar é esse e esse, acompanhado comigo, que sou a mãe, que sou o pai. Sempre compre a mãe quando fala. É segredo, você não pode falar. Fica só entre nós, ninguém pode saber. Você pode não ter esse segredo? Mas a pessoa vai ficar triste comigo. Mas não pode, a pessoa está errada de te propor isso. A gente precisa ensinar essas coisas para evitar que lá na frente aconteça algo e talvez você fique, putz, eu não fui a pessoa que fez, mas eu acabei ajudando indiretamente, porque eu não orientei, porque eu não cuidei, porque eu não ensinei. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Situações de vulnerabilidade, que muitas vezes as pessoas não têm maldade, mas sim é uma situação de vulnerabilidade. Por exemplo, menina de 10 anos, de 12 anos, toma banho com um homem, com o pai, com o tio, com o avô. Não é legal, gente. Não é legal. Mas o pai jamais faria isso, mas o avô jamais faria isso. Mas você vai acostumar ela com isso? Você vai deixar ela exposta a isso? Não é legal. Ainda que não aconteça nada, ainda que não tenha maldade, você está abrindo uma brecha para que algo aconteça. Então não, 10 anos, 12 anos, vamos tomar banho sozinha. Mas ela não se lava direito, então vai a mãe, auxilia ela, dá um apoio, mas sempre visando que ela faça as coisas sozinha. Não que precise vir o pai. Entende? Situações assim que a gente evita lá na frente acontecer abusos. Certo? Outra coisa, é muito importante a gente ensinar as coisas e continuar ensinando. Principalmente pessoas com diagnóstico não são pessoas que você fala uma vez e tá bom, já falei, ótimo. Não, tem que falar hoje, tem que falar amanhã, tem que falar semana que vem, mês que vem. Estamos no Natal, estamos falando, estamos na Páscoa, estamos falando, estamos na festa junina, estamos falando. Para que ela lembre, para que ela entenda isso como verdade. Porque é muito fácil você falar hoje e amanhã ela se esquecer. E daí você não falou mais. E é como se você não tivesse falado. Então é algo que precisa ser constante. É hoje, é amanhã, é depois, de diferentes modos. Às vezes ela não vai entender só você falando. Você tem que desenhar, olha, isso aqui não pode, beijar aqui não pode, abraçar quem você não conhece não pode, guardar segredo não pode. De diferentes modos, para que fique claro, para que não seja algo de, eu acho que ela entendeu. Não, ela tem que entender hoje e continuar entendendo. E aí você só começa a ver que a criança realmente está entendendo quando ela te coloca isso. Quando ela te mostra, olha mãe, não pode abraçar o povo assim, não pode entrar no carro do desconhecido, tem que prestar atenção, a gente vai atravessar a rua, olha, você não olhou nos dois lados. Daí você vê que ela começou a entender aquilo, mas é preciso continuar para não cair no esquecimento, certo? Gente, a mudança da infância para a adolescência é um desafio. É um desafio para toda e qualquer pessoa, ainda mais para quem tem diagnóstico. Por exemplo, diagnóstico de transtorno do espectro autista, o famoso TEA. Tem muitas mudanças da infância para a adolescência. Às vezes a criança é muito agitada, a criança fica correndo para lá e para cá, chorando, e daí ela vai crescendo e ela vai deixando de ser agitada, mas ela fica mais fechada na tela. Ela já não interage muito,
ela não fica muito chorando, mas ela fica cada vez mais fechada, não interage, não conta as coisas, se irrita com facilidade, mas guarda para ela e se isola. Há mudanças da infância para a adolescência. E a gente tem que ter muito cuidado para não tratar o adolescente como criança, certo? E nem como adulto. A gente não pode cair em nenhum dos dois extremos. Nem de falar, você é criança. Nem de falar, você é adulto, já é grande, tchau, se vire. Não. A gente tem que tratar como um adolescente. O que é um adolescente? É uma pessoa que, até onde tem a criança, ela está progressivamente tendo mais avanços, tendo mais desenvolvimento, pensando melhor, se conhecendo melhor, muito confusa com tudo que está acontecendo, muitas vezes mais teimosa do que a criança, porque já tem outros pensamentos, mas também não é um adulto, não tem a vivência de um adulto. Então a gente precisa respeitar a singularidade de cada pessoa, principalmente nesses marcos do desenvolvimento, quando passa da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, da fase adulta para a velhice. Certo? Outra coisa muito importante, falando ainda sobre a estimulação, além da gente correr atrás de atendimento, correr atrás de medicação se for necessário, correr atrás de estar ali incentivando a autonomia, de estar ali acompanhando na escola. Como é que está na escola? Está bem? Não está bem? Tem amigo? Não tem amigo? Gente, tem pais que eu pergunto e eles não sabem como é que está na escola. Eles não sabem quem é o professor do filho. Eles não sabem se o filho tem amigo. E às vezes eles falam, eu acho que tem. Aí você vai falar com o filho, não tem nenhum amigo. Não, minha professora que eu gostava saiu faz 5 meses. Agora cada dia está uma professora que eu nem ensino nova. E às vezes os pais não sabem. Porque esperam que a criança venha contar. Porque esperam que o adolescente venha e fale, estou em sofrimento, não está legal. Gente, nem sempre isso vai acontecer, ainda mais quando a gente fala de diagnóstico. É muito difícil de um autista chegar até você e contar as coisas. Quando ele conta, é porque foi algo muito importante para ele, seja tanto pelo lado positivo quanto pelo negativo. Então, às vezes, a gente que tem que dar a iniciativa e perguntar como é que foi a aula hoje? E os amiguinhos? Do que vocês brincaram, o que vocês fizeram. O Davi, que você gosta, ele está legal com você? O que ele faz? O Lucas, ele é teu amigo ainda ou não é? É importante a gente se interessar pelas coisas deles e perguntar, porque é difícil deles virem com espontânea vontade de falar, olha, o Lucas brigou comigo hoje. Certo? Além disso, além de ter esse cuidado mais próximo, é importante que a gente coloque regras. E regras não são coisas ruins, são coisas boas, tá? São coisas que dão trabalho? Sim, dão trabalho, mas são importantes. Por quê? Além dessa prevenção de violência e abusos, de tudo isso que possa vir a acontecer, as regras também ajudam para que a criança consiga se regular. Pessoas que têm diagnóstico, em geral, têm muita dificuldade de fazer muitas coisas sozinhas. E com as regras a gente consegue auxiliar em muitas dessas coisas. Por exemplo, tem que comer no mínimo um prato de comida. Se você não coloca essa regra, ele vai comer isso daqui. E daí? Daí depois vai estar irritado, daí depois vai brigar com os outros, daí vai estar com fome, vai se encher de bolacha traquinas. E aí? É preciso ter essas regras, não só para alimentação.
Celular. Celular. Tio YouTube, TikTok. Eu sempre pergunto assim, o que o fulano faz no dia a dia? Se eu passasse um dia com o fulano, como seria? Ele acorda e depois? Ele acorda, vai pro celular, daí ele come assistindo o celular, daí ele assiste o celular, daí ele assiste a TV e o celular, daí ele vai para a escola. Ele volta da escola, pega o celular, janta, a gente fica no sofá da sala, assistindo televisão no celular, daí ele deita, pega o celular, joga um pouco, fica bravo porque manda ele dormir e dorme. Certo? É legal? A gente precisa colocar regra, eu não estou falando para proibir o uso do celular, mas o celular tem que ser algo positivo, não algo ruim. E tudo que é em excesso vai se tornar ruim. Então a gente precisa ter essa noção de pode mexer no celular? Pode. Quando? Da 1 às 2h30. E depois tarefa, depois terapia, depois ir para aula, depois se alimentar, depois ajudar em casa. Mas ele tem diagnóstico. Mas gente, ele pode ajudar em alguma coisa. Pegar a roupa suja, catar uma coisinha no chão, guardar o lápis que ele mesmo bagunçou. Em vez de pegar um monte de brinquedo e jogar pela casa, guardar um brinquedo para daí pegar outro, ele pode sair um pouco. Vamos andar de bicicleta, vamos jogar bola, olha o solzão que está hoje. Vamos ficar no celular? Não, vamos fazer uma coisa. Mas aí que está. Esse fazer uma coisa também depende da família. Porque não adianta você falar para ele, saia desse celular, e não dar nenhuma opção, e não ir junto, e não ajudar. Ele não vai sair. Ele não vai, porque se ele não estiver no celular, o que ele vai fazer? Então você tem que dar a opção para ele. Olha, vamos sair do celular porque agora a gente vai jogar bola. Vamos sair do celular que agora a gente vai cantar uma música. Que agora a gente vai dançar. Vamos sair para o parque. Vamos andar de bicicleta. Depende da gente estar junto e fazer as coisas. Certo? Mas eu preciso de tempo para eu fazer minhas coisas em casa. Tá bom? Então você determina um tempo. Da 1 até as 2h30, você fica no celular e eu vou lavar a louça. Da 1 até as 2h30, você fica no celular e eu vou trabalhar aqui. E eu vou fazer tal coisa que eu tenho que fazer. Aí depois disso, vamos nós dois fazer uma atividade. Não é só você que faça e eu fico aqui. Tem que ir junto, certo? O que mais? É importante a gente estabelecer limites claros. E eles são muito bons em seguir limites quando esses limites ficam claros. Se você der uma ordem confusa, eles não vão saber seguir. Qualquer diagnóstico que seja deficiência intelectual, seja autismo, seja TDAH, seja síndrome de Down, a gente precisa ter um limite claro, do tipo, não pode bater. Claro, não pode bater. E se bater, o que acontece? Tal coisa, fica de castigo, perde tal coisa. Não vai ganhar o sorvete que você ia ganhar no final da tarde. Limites claros. E seguir esses limites. Não é, ele me bateu, mas eu vou dar um sorvete. Ele me bateu, mas eu vou deixar ele brincando. Não. Passou do limite? Acabou? A regra é essa. A gente vai brincar enquanto você não me bater. Se me bateu, acabou a brincadeira. Não vou mais brincar com você assim. E seguir, porque eles aprendem quando você faz um limite e quando você segue. Claro que nesse meio termo, eles vão ficar lá tentando. Mas deixa, me dá um sorvete, foi sem querer, me desculpa, eu gosto muito de você. Eles vão tentar sim, mas a gente tem que ser firme e falar,
Não. Ai, mas se ele falar não, ele entra em surto, ele tem uma crise. Gente, eu até acredito, mas aí a gente volta lá atrás. Quando que começa a ensinar limite? É com 14 anos de idade? Não. Começa lá com 1 ano. Quando ele pega uma faca e você fala, não pode, esse machuca, esse não pode. Começa aí. E se hoje ele não aceita o não, talvez é porque lá atrás já deveria ter sido trabalhado e não foi. E daí a gente tem que voltar e correr atrás do prejuízo, atrás do tempo perdido de ensinar que não é não. Que não pode quer dizer que não pode. Não é não pode, mas eu deixo. Não é não pode, mas para você até pode. Não. Se não pode, não pode. Certo? E se está difícil começar falando esse não, a gente não precisa já falar um não logo de cara. Mas a gente tem que estabelecer limites. Por exemplo, não pode mexer no celular. Você não pode falar isso quando a criança tem surdo. O que você faz? Você fala assim, olha fulano, você tem 2 opções. Ou você vai jogar bola, ou você vai desenhar. Eu já estou falando para ele que não pode mexer no celular. E nem estou precisando falar não. Mas ele precisa entender que a opção ou é jogar bola, ou é desenhar. Não tem a opção jogar bola, desenhar, mas eu não quero nenhum dos dois vão pegar o celular de vocês. Não. Ou é isso, ou é aquilo. Ou você vai ficar sentadinho, ou você vai brincar ali. Ai, mas eu quero ir para casa. Já vamos. E sempre na hora que você falar que nós vamos embora. Não é, ai, a criança está esperneando, me pediu o celular, tem que pegar rápido. Não. Olha o que você está criando. Volta a dizer, essa criança vai crescer, gente. Uma criança de 5 anos que fica ali, me dá o celular, já não é fácil. Agora pensa uma de 10, pensa uma de 15, pensa uma de 20. Ela vai crescer. Pode falar. Certo. Então a pergunta dela, para quem não conseguiu ouvir, foi basicamente o seguinte: ela tem uma filha e muitas vezes, durante o deslocamento para ir em determinados locais, a filha tem uma crise ali, tem um surto e ela precisa parar o carro e esperar a menina se acalmar. E ela me perguntou, como é que lida com isso? Gente, isso é normal de acontecer, principalmente em casos de autismo, tá? Por quê? Porque eles têm um padrão inflexível. Eles entendem que as coisas são dessa forma. E se não for assim, para eles não serve. Para eles causam um estresse muito grande. Eu estou acostumado a ir no ônibus azul, aparece um ônibus vermelho. Não vai querer ir. Eu estou acostumado com a professora tal, mudou a professora, mudou a sala de aula, mudou a hora, mudou a casa, mudou a comida do almoço. É difícil para eles, tá? Agora, como é que a gente age frente a isso? É um trabalho não de um dia, é um trabalho de uma vida. E gradualmente propondo mudanças aos poucos e habituando ela com essas mudanças. Do tipo, ela não está acostumada a subir no cavalo, na ecoterapia.
O que a gente faz? A gente joga ela em cima do cavalo e fala tchau? Não. A gente vai aproximando ela aos poucos do cavalo. Olha o cavalo lá! Dá tchau pro cavalo. Chega mais pertinho do cavalo. Olha o cavalo ali. Daqui a pouco, passa um tempo, vamos pegar no cavalo, ó. Daqui a pouco, vamos abraçar o cavalo. Vamos subir no cavalo, com a mãe do lado, segurando. Vamos subir no cavalo sem a mãe. E quando vê, a criança está no cavalo sozinha. Sendo que ela tinha muito medo do cavalo. Mas é algo gradual. É algo aos poucos. Se ela se estressa muito indo no supermercado, você vai pegar o maior mercado da cidade e levar ela lá? Não. Você vai levar ela aos pouquinhos no mercado pequeno para fazer uma compra de uma coisa só, sem muito movimento. Daí aumenta o tamanho do mercado e aumenta o tamanho da compra, aumenta o tamanho do mercado, aumenta o tamanho da compra e causou muito estresse. Volta para trás, vamos para o mercado pequenininho de volta, vamos fazer a compra pequena de volta, até chegar no ponto que ela consegue ir no maior mercado, fazer uma compra do mês e não vai se estressar. Mas isso não é do dia para a noite. E no caso dos autistas, a gente tem que sempre preparar eles antes. E olha, amanhã vai ser diferente. Amanhã não é a professora que vai estar, é o palhaço. Amanhã é festa, não é aula. Amanhã não é a rotina normal, você vai sair mais cedo, você vai chegar mais cedo, vai mudar as coisas. Sempre preparar e ir treinando aos poucos. Se treinar muito discrepante com a realidade, ela vai travar e vai surtar. E não vai nem querer mais entrar no carro. Mas se for aos poucos, ela vai entrar no carro, vai bem tranquila, vai descer tranquila, vai fazer tudo o que tiver para fazer. De um dia para o outro? Não. Mas a gente vai caminhando aos pouquinhos, vai tendo avanço. E a família é fundamental nisso, gente. Porque o psicólogo foi quantas vezes na semana? 1, 2, estourando 3. A físio, 1 vez, 2 vezes. E a família? Todo dia. Sábado e domingo, de manhã, tarde e noite. Então, por isso que é tão importante a família estar junto, para ajudar. Porque se a família estiver junto para trabalhar, também não vai para frente. Certo? Se a física está lá, vamos lá, caminha sozinho, vamos lá. E daí a família fala assim, não, que caminhar, vamos no colo. Ah, girl, você acha que a criança vai caminhar? Então ela vai no colo? Vai. Então não adianta a física ir lá, ralar, para ela andar sozinha e a família falar, conversa, vamos no colo, tchau. Não. Tem que ter essa ajuda da família. O trabalho, na verdade, é mais a família que faz do que o psicólogo, do que a física, do que qualquer profissional. O profissional está ali para orientar, para ajudar, para ter esse acompanhamento. Mas quem precisa colocar em prática todos os dias é a família. Não sei se já te contaram isso, mas é verdade. Porque só o psicólogo em 30 minutos, por mais que ele seja o mais especializado, mais competente, ele não vai dar conta de resolver uma semana em 30 minutos. Um mês em 2 horas. 30 dias em 2 horas de atendimento. Não vai dar conta. Então a gente precisa fazer a nossa parte como família. Tá? Falando um pouquinho, gente, sobre diferença de crise e birra. Quando que é uma crise e quando que é uma birra? A crise é quando não tem um interesse envolvido. A criança está lá chorando, desesperada, está mal, mas ela não está fazendo isso para ganhar o celular que está no seu bolso. Tá? E a crise, quando acontece, ela não vai parar porque você deu o celular para ela. A birra, sim. Porque ela quer o celular e fica chorando, desesperada, se jogando no chão, batendo nos outros, jogando as coisas, tudo errado. E daí você fala assim, pega o celular. Pronto, acabou o choro, a lágrima secou, quase que a lágrima sobe de volta. Pronto, meu.
daí é birra, tá? Então a gente precisa separar as coisas, porque muitas vezes não é por ter um diagnóstico que eles são menos inteligentes. Muitas vezes são até mais inteligentes e mais treinados para, se eu chorar, ela vai comprar para mim. Se eu me jogar no chão, o celular dá na minha mão. Não tem dúvida. Então a gente precisa ensinar eles que não. Que o jeito certo de conseguir as coisas é obedecendo. E não fazendo a gente obedecer eles. Certo? E isso a gente pode falar inclusive sobre agressividade. Falam uma criança agressiva, está tendo atitude agressiva com os outros, com a professora, com ele mesmo. Gente, o que será que tem nesse contexto que está favorecendo isso? Não que a agressividade surgiu por culpa da família, não é isso que eu estou falando, mas se a agressividade surgir e a família intervir de uma forma correta, vai acontecer muito menos, vai ser muito leve essa agressividade. Agora, se a família fizer errado, aí a agressividade aumenta, porque a criança começa a entender que é sendo agressiva que ela ganha as coisas. Eu preciso bater nos outros para que ele brinque comigo. Eu preciso bater nos outros para que pare de mexer no celular e me dê atenção. Daí ela vai bater nos outros mais ainda. Agora, se você ensina que batendo você não vai conseguir minha atenção, você vai conseguir minha atenção quando você sentar ali e me obedecer. Sentou, obedeceu, estou aqui, oi, pode falar. Ah, eu quero celular, quero celular, quero celular. Não é gritando, não é batendo que você vai conseguir o celular. Sente, que daí eu te dou. Sentou, você cumpre a tua palavra. Dá o celular e já avisa. Olha aqui, 2 horas. Quando for 3h30, me devolve. E na hora de pegar também, lembra do nosso combinado? Eu tirei para devolver 3h30. Então, ó, dá aqui de volta. Certo? Então, finalizando, gente, já vou abrir para as perguntas também. É importante a gente manter essa estimulação desde o nascimento até a velhice, até o último dia. É importante a gente estar estimulando. E avaliar sempre no sentido da autonomia, de eu te ajudo, mas para que você faça sozinho, não para que eu faça por você. Importante a gente respeitar as dificuldades de cada diagnóstico, as limitações de cada diagnóstico. Um autista dificilmente vai conseguir ser um vendedor de praça que vai chegar gritando para todo mundo: olha a calça, olha a camisa. Não vai conseguir, vai ser muito difícil. Por quê? Porque o diagnóstico dele, o transtorno dele mexe com isso dele. É natural que ele seja mais quietinho, é natural que ele seja mais reservado. A gente não vai obrigar ele a ser diferente de como ele é. Mas a gente também não pode aceitar tudo em razão do diagnóstico. De falar, ele pode bater porque ele é autista. Ele pode fazer isso porque ele é TDAH. Ele pode agir assim porque ele tem retardo mental. Não pode. Ah, mas ele tem as dificuldades dele. Correto, tem mesmo, entendo, mas a gente precisa trabalhar para que ele conviva bem em sociedade, trabalhar para que ele não dependa dos outros, trabalhar para que ele tenha uma vida mais próxima da normalidade possível. E a terapia, as medicações, a rotina, a família é essencial para que ele chegue lá assim. Se não tiver a família ajudando, ele não vai chegar. Se não tiver os atendimentos ajudando, ele não vai chegar. Se os atendimentos ficarem se matando, a família ficar se matando, mas não tiver a medicação básica que ele precisa, não vai para frente. E a medicação ajuda sim. E se a medicação não está ajudando, não está correta. Não está correta. Se a medicação está deixando mais agressiva, está deixando mais complicado de lidar, vá no médico, peça para mudar a medicação, explique para ele o que está acontecendo. Mas a medicação não é a vilã, ela é o que vai ajudar em muitos casos, principalmente em casos mais graves.
que a pessoa precisa de um remédio ali porque é algo biológico, é algo do corpo dela, certo? Então é importante a gente reunir medicação, atendimentos, família, escola, tudo para quê? Para que lá na frente ela tenha uma vida normal. Lá na frente ela não dependa dos outros. Lá na frente ela não sofra por não conseguir fazer. Tá? Termino com uma frase, gente, da diretora da Bahia Ponta Grossa. Eu sempre lembro das frases que ela disse uma vez assim: toda pessoa é capaz de algo. Tá? Toda pessoa. E, gente, eu já vi isso comprovadamente. Antes de trabalhar na PAI, eu já fiz serviço voluntário por 2 anos e meio num asilo aqui em Ponta Grossa. E no asilo eu trabalhava com idosos em processo de demência. Idosos que não andam, não falam, não mexem o braço, mal mexem os dedos e os olhos. E eles são capazes de fazer muitas coisas. Mesmo sem andar, mesmo sem falar, mesmo sem movimentar o braço. Eles são capazes. Porque pelo olhar deles a gente consegue entender o que eles querem. A gente consegue ver o que eles gostam e o que eles não gostam. Então, por mais que seja um autismo nível 3, por mais que seja um caso de autismo, deficiência intelectual, microcefalia, hidrocefalia, paralisia cerebral, tudo junto, é incapaz de algo, sabe? Mas a gente precisa estimular, a gente precisa fortalecer para que ele seja capaz. Porque se a gente fizer tudo, ele não vai ser capaz. Então a gente precisa ter essa postura de levar ele para frente, não de segurar ele com a gente. Porque a gente um dia vai e ele vai ficar. E como é que ele vai ficar sem a gente? Aí que está. Tá bom? Seria isso por hoje, pessoal. Vou abrir para as perguntas. Quem quiser falar pode levantar o braço. Tem um que tem 4 anos e você comentou, né, com relação a gente meditando, né, a gente tem a parte da atualmente, assim, eventualmente, às vezes, fala comigo, às vezes, não. Até que idade a gente pode levar esse comportamento ou deixar de fazer algum tipo de leve, tem às vezes eu trabalhei com caminho, gatilho, também. Qual seria esse melhor hábito que já mudou esse comportamento para evitar essa questão? Então, assim, gente, qual que é a melhor idade? Na verdade, não tem uma melhor idade, até porque cada caso é único. Tem crianças com 5 anos que têm a compreensão assim, tem crianças com 5 anos que têm a compreensão assim. Cada um é de um jeito, até porque cada um tem um diagnóstico, uma experiência de vida, um convívio familiar, mas o ideal é que a cada fase, a cada ano, a gente desenvolva mais coisas para que ele dependa menos. Será que uma criança de 5 anos vai conseguir tomar banho sozinha? Talvez não. Mas, dependendo da compreensão dela, talvez não. Mas a gente precisa trabalhar de tipo, olha, essa parte aqui você que lava, tá bom? Essa parte aqui você que lava. Essa parte aqui você que lava. Ó, vamos fazer assim, eu vou lavar o teu pé e você lava a tua barriga, tá? E me ensinando. Por quê? Porque quanto mais cedo ele for aprendendo, vai ficando mais fácil de, com 10 anos, com 15 anos, ele não depender em nada, certo? Ou depender, mas em pouca coisa. Mas assim, não tem uma idade certa. Não é do tipo, vamos esperar ele fazer 7 anos para ensinar a tomar banho. Não.
Desde que ele consiga realizar o movimento de pegar as coisas, já dá para a gente ir ensinando. E tipo, olha, coloca a tua mão na mão dele, ó, vamos esfregar aqui, vamos fazer assim, vamos mexer assim, vamos colocar a camisa. Ah, mas ele não sabe amarrar o tênis, mas vamos ensinar pelo menos calçar, a colocar meia, né? Então, quanto antes a gente conseguir ensinando o que for possível, melhor, tá? Mas não tem uma idade certa. Até porque cada pessoa tem um diagnóstico, tem um nível de compreensão, tem uma limitação e uma habilidade. Então, não é um padrão, ainda mais quando a gente fala em diagnóstico. Mas a gente tem que pensar desde cedo. Quanto antes ele conseguir fazer as coisas, melhor. Então, vamos ensinar para que daqui a uns anos ele já saiba fazer pelo menos alguma dessas coisas. Tá bom? Obrigado. Então, assim, a parte de vencer o cansaço, né? Isso aí não pode acontecer, gente. Eu sei que é difícil, porque eles são insistentes, eles continuam, mas isso daí você abre uma brecha para, se eu tentar bastante, ela desiste, né? Então, não pode vencer o cansaço. Se você vê que vai perder, você faz a coisa que ele quer lhe dizer. Você não deixa ele pensar que ele conseguiu porque ele insistiu. Ele conseguiu porque você quis. Por exemplo, está na hora de ir embora e ele está me enchendo o saco. Que, vamos. Eu não vou falar, tá bom, vamos porque você me encheu. Não, eu vou falar assim, sente ali que daqui a pouquinho a gente vai. E daí eu espero 1 minuto, 2 minutos e falo, agora a gente vai, vamos. Ou seja, eu fiz a coisa. Eu dei a bolacha para ele, não é porque ele ficou insistindo que quer a bolacha. É porque eu falei, olha, agora que você me obedeceu, você sentou, aí você ganha. É porque você fez o que eu quero que você ganhou. Não é porque você foi chato o suficiente para me ganhar no cansaço. Certo? Então é importante a gente trabalhar nesse sentido. E sobre a seletividade alimentar, é a mesma coisa que eu falei do cavalo. A gente não vai falar, agora você não vai mais comer nada, só o que eu quiser. Mas a gente vai pegar o que ele gosta e colocar uma coisinha diferente. Colocar o que ele gosta e colocar mais uma coisinha diferente. Até chegar num ponto, ele demora, que ele vai se acostumando, que o que ele está acostumado não é só aqueles 3 alimentos, mas são 4 alimentos, que são os 3 alimentos principais e um que você inseriu, mas tem que ser algo bem sutil, porque se for uma mudança meio brusca, ele não vai comer. Ele vai deixar de lado e vai entender que não precisa comer, que não faz necessário. E é importante, quando a gente fala de autismo, sempre lutar contra essa rigidez. Por quê? Porque cada vez eles ficam mais rígidos e mais específicos. Hoje o teu filho só come pizza. Daqui a pouco ele só vai comer pizza de calabresa. Daqui a pouco ele só vai comer pizza de calabresa com Coca zero. Daqui a pouco ele só vai comer pizza de calabresa com Coca zero no restaurante X. E daí vai chegar um dia que o restaurante X vai estar fechado. Vai chegar um dia que não vai ter mais Coca zero. Vai chegar um dia que a pizzaria não vai ter pizza de calabresa. E daí, como é que vai ser? Então a gente precisa sempre lutar contra essa rigidez. Do tipo, você pode brincar só com o carrinho? Pode, mas brinca com o carrinho e brinca com o boneco.
Os dois, o que você gosta e o que você não está muito afim. Sempre os dois, tá? Muito mais o que você gosta do que o que você não gosta. Mas o que você não gosta tem que estar junto ali, para você se acostumar com aquilo e, com o passar do tempo, fazer parte daquilo que você gosta, certo? Então o caminho é esse. Muitas vezes no nível 2, no nível 3, não é tão simples, mas aí é pelo cansaço também. Se ele te ganha pelo cansaço, você também ganha dele pelo cansaço. E não é uma insistência muito forte, mas é no dia após dia, hoje, amanhã, depois. Ele vai aprendendo, ele vai se acostumando, ele vai entendendo que o prato dele faz parte disso e aquilo, a rotina dele faz parte disso e aquilo. E aí vai chegar um dia que, se você não colocar, ele vai te cobrar. Ele vai falar: não, está errado, meu prato faltou a salada. Tá bom? Demorou na abordagem assim. É um filho, ele foi diagnosticado com 2, 6 anos. Primeiro momento que ele vai ter cuidado. Logo após a profissional, ele começou a ser diagnosticado com epilepsia. E agora foi o aí vai cuidar campeonato nacional que ele comigo lá na corpo muito grande, sabe? Então eu comecei a praticar. Melhorou bastante. Foi ele que mas não cai, mas porque a flexia demora para um lado. E eu tenho que fazer e o plano que está deixando eu não quero que eles vejam lá, eu tenho que à noite, vai estar 22 horas, até de na cidade, e ele simplesmente fica acumulando, sabe? Eu quero celular, para poder agora mas ele disse que a conjuntura agora eu decidi que eu quero ir, ele estudando, e se na justiça, ele vai ele não pode voltar a chorar, eu estou com dificuldade, muito mas eu pensei desde que ele com eu foto, ele fez a formação dele, ele fez para mim, ele me mandou para eu fazer de novo. Quando eu Certo, então assim, a avaliação, ela não serve só para dar nome, tá? Eu trabalho com avaliação. A avaliação não é dizer autista, TDAH ou o que quer que seja. A avaliação tem que ser principalmente de fulano tem dificuldade nisso. Esse é o principal da avaliação. O nome avaliação é para avaliar as dificuldades. Não é nomeação, né? Não é para dar nome, não é para dar título, é para dizer as dificuldades.
Se você já fez essa avaliação, não sei que data, mas faz menos de 2 anos, essa avaliação ainda vale. E você precisa correr atrás do profissional que você fez a avaliação e falar, olha, eu quero saber quais as dificuldades e como eu intervenho, o que eu preciso fazer. Porque a avaliação tem esse papel, não é só dar um nome, tem que falar dificuldade na socialização, o que precisa fazer? Trabalhar atividades sociais por meio de atividades de socialização, atividades de... Entende? Isso é necessário. Essa avaliação foi lá em 2018. Faz uma nova avaliação para ver quais são as dificuldades atuais e não basta vir o nome. Tem que vir as dificuldades e a intervenção. Do tipo, precisa de terapia ABA todos os dias na semana. Precisa de intervenção da cognitivo-comportamental. Precisa de trabalho no sentido de socialização. Tem que ter isso, certo? A medicação tem que ver se está ok. Se não passou o prazo já, se a consulta foi lá em 2023. Tem que voltar. A cada 3 meses é importante ser bem regular nesse sentido. E não pode desistir. Tem que ir fazendo as coisas, tem que dar continuidade. Se começa um esforço hoje, não é hoje que vai vir o resultado. É lá no final do ano. É lá no começo do ano que vem. A criança que está bem hoje não é porque os pais começaram a tratar hoje. É porque lá atrás os pais já começaram tal. E chegou hoje a criança está bem. Então, continue nesse sentido. Se a avaliação é mais recente, vá atrás do profissional e fale, olha, quero saber as dificuldades, quero saber as intervenções. Preciso disso. Só falar que é TOD, que é TDAH, que é autismo, não vale, não adianta, tá bom? Nesse sentido. Obrigado. Meu filho tem autismo, TDAH e epilepsia. E agora ele está mudando muito. Mas ele está com uma mão dele, pegar um jeito, pegar uma mão dele na escola, ele quis pegar pela colega das coisas. Como ele tem isso? E nem a professora sabe dizer também. Como que a gente, o que a gente fez fazer? Certo, então assim, volta ao que eu falei antes. Tem que estabelecer regras, limites. Falar não pode tal coisa. E às vezes só você falar não adianta. Você precisa mostrar. Quando acontece na hora, você precisa falar não pode, não deixar. Quando quiser, olha, não é legal, mostrar com o dedo, falar, mostrar com placa, mostrar com desenho, mostrar vídeo, falando, usar diferentes formas para que ele entenda que não posso fazer isso. Se fizer isso, não ganho o que ia ganhar. Se fizer isso, não continuo o que estava fazendo, certo? Mas é algo que tem que ser constante, tem que ser de diversas formas para que ele aprenda. E sempre intervir na hora, não pode ver, pegar e deixar de pegar e se assustar. Ou continuar ali. Não, tem que na hora passar, falar, ó, não pode, olha aqui na placa. Não pode, olha aqui no desenho, não pode, olha aqui no vídeo, não pode. Sempre mostrar, reforçar, continuar, que com o tempo ele vai ver que ele vai e a pessoa já não deixa, ele não vai tentar mais, tá? Mas é algo que tem que ser constante, não é de hoje para amanhã, tem que continuar e mais. Não é só você fazendo. Você tem que agir assim, a professora tem que agir assim, a psicóloga tem que agir assim, o médico tem que agir assim, porque se todo mundo age assim, mas a tia deixa, não vai dar certo. Se todo mundo age assim, mas o primo deixa, não vai dar certo. Então tem que ser uma voz só para todo mundo, do tipo, não pode, não deixa, quando acontecer, faz isso, tá bom? Tem que ser um pouco mais inerte, porque pode dar quantidade de criança, pode ser colocar o pode saber lidar com isso, você vai ter ideia também, pode ser pode ser também em razão da idade, mas volta a dizer, a gente tem que colocar limites claros
para entender as regras, que não posso bater, não posso cuspir no outro, não pode pegar em parte íntima, não pode abaixar as calças no meio do público, ainda que eu não acho nada a ver tirar a calça, porque eles não se importam mesmo de tirar a calça no meio do público, mas não pode. E autista é muito bom para entender regra. Eles sabem o que é e o que não é, o jeito certo e o jeito errado, mas tem que colocar eles nos trilhos certos ali, certo? E tem que ser insistente, continuar esse caminho de, olha, não pode, e seguir isso, e todo mundo seguir isso, porque se não seguirem, se uma pessoa fazer diferente, já não vai dar certo, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar as perguntas por aqui, que eu tenho que estar daqui 1 hora em Palmeiras, tá bom? Ainda tenho que viajar. Agradeço vocês que estiveram aqui, muito obrigado. Qualquer coisa, podem entrar em contato com as meninas, pedir meu número, qualquer coisa, né? E agradeço demais a oportunidade, o tempo de vocês à disposição. Muito obrigado.